Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos diante da palavra do Senhor mais uma vez. E nessa noite nós lemos um texto bíblico conhecido de todos os leitores das Sagradas Escrituras, o qual nos adverte para um fato que é sabido de todos, que Jesus vem. O texto diz: aquele que testifica estas coisas diz: eis que cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Estas coisas da qual o texto está se referindo são as palavras proféticas contidas no livro de Apocalipse. E ao ouvir o Senhor Jesus dizendo: cedo venho, o Espírito Santo de Deus disse: amém. E a igreja, através de João, disse: ora vem, Senhor Jesus. Sem sombra de dúvidas, deve ser o anelo de todo aquele que ama o Senhor, é o desejo de reencontrá-lo, é o desejo de vê-lo, é o desejo de saber como Ele é. E o livro do Apocalipse é um livro que nos traz justamente algumas advertências que nos preparam para que possamos realmente estar aptos para este encontro. Quando nós olhamos para a volta de Jesus, nós observamos que, segundo os estudiosos, na Bíblia Sagrada existem aproximadamente 2.187 referências que fazem menção a uma vinda sobrenatural do Messias. Dessas 2.187 referências, 318 encontra-se no Novo Testamento. E as menções referidas a este fato são menções muito empolgantes, como por exemplo, no Antigo Testamento encontramos o sábio Salomão sendo usado pelo Espírito Santo, e de modo figurado falando sobre o noivo e a noiva. No capítulo de número 8 ele diz assim: o meu amado é semelhante ao filho do gamo ou ao filho da gazela, e por isso a noiva diz: levanta-te, ó amado meu. Ali retrata justamente o anseio que a noiva tem de encontrar o seu Senhor, de encontrar o seu noivo. No Novo Testamento existem várias menções a este encontro, e ao mesmo tempo que essas menções são feitas no Antigo Testamento, ela sempre vem acompanhada, conforme fora lido pela nossa pastora, na leitura oficial, de uma advertência: vigiai. E nós precisamos estar aptos para este encontro que está sendo narrado na Bíblia Sagrada. No entanto, meus amados irmãos, a vinda ou a volta de Jesus, ela acontecerá em 3 fases distintas. E eu quero nesta noite justamente destacar estas fases distintas relacionadas à volta de Jesus, e à medida em que estivermos analisando esses fatos, estamos nos preparando para esse encontro. A primeira fase da volta de Jesus é conhecida como arrebatamento. A segunda fase da volta de Jesus é conhecida como vinda gloriosa. E a terceira e última fase da volta ou da vinda de Jesus é o grande trono branco. Quando nós falamos na primeira dessas fases, que é justamente o arrebatamento, nós temos como base o fato de que Cristo haverá de vir para arrebatar a sua igreja. E esta é a primeira fase. O arrebatamento da igreja, meus irmãos e minhas irmãs, é um fato tipificado de modo tipológico como sombra no Antigo Testamento, e os ensinos são reiterados no Novo Testamento, para que a soma do Antigo e do Novo não deixe escapar nenhuma possibilidade de que este fato ocorrerá. Por exemplo, sombra de que a igreja será arrebatada no Antigo Testamento, nós temos a de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e foi arrebatado para não ver a morte. A Bíblia também nos fala do profeta Elias, que fez grandes milagres e grandes proezas, e que também foi arrebatado pelo Senhor.
No Novo Testamento, nós encontramos o Senhor Jesus, dentro da leitura que fora feita nesta noite no capítulo 24 de Mateus, dizendo que haverá de estar dois em um campo, um será tomado e o outro será deixado. Estarão duas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Em um outro evangelho sinótico está escrito: estarão dois em uma cama, um será tomado e o outro será deixado. Jesus está fazendo alusão ao arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo, reforçando esse ensinamento, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do verso de número 15 a seguir, ele diz assim: dizemo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos na vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com voz de arcanjo e com alarido, e com trombetas de Deus. Os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento da igreja é um fato. Nós devemos entender esse detalhe. Mas este fato, que é a primeira fase da vinda de Jesus, ela é caracterizada por alguns aspectos interessantes, dos quais gostaria de destacar aqui nesta noite. O arrebatamento da igreja, esse evento, ele se dará de um modo surpreso ou surpreendente. E ele também será precedido de sinais e será um evento sobrenatural. Quando nós dizemos que ele será precedido de sinal, é o que nós já estamos vendo nos dias de hoje. O arrebatamento da igreja acontecerá, mas antes de acontecer, haverá sinais. Jesus deixou claro, justamente em Mateus 24, e também nos outros evangelhos sinóticos, que haveriam de acontecer diversos sinais. Os estudiosos dizem que para Jesus voltar, teria que acontecer cerca de 118 sinais. E o que é interessante é que quando se faz a leitura, pastor, desses sinais, segundo os estudiosos, todos os sinais já se cumpriram. Se Jesus voltasse agora, enquanto eu estou, Álvares, com este microfone na mão, ele não deveria nenhum sinal às profecias bíblicas. Daí nós aprendemos que haveria de ser precedido por sinal, para que a igreja que somos nós não fôssemos pegos de surpresa. Mas além também de ser um evento precedido de sinal, será um evento surpresa, porque nós não sabemos nem o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos o momento, nós não sabemos o instante. Jesus disse no evangelho de Mateus que nem os anjos sabem, unicamente o Pai sabe o momento da volta de Jesus. Mas esse evento que tem sinal e que ao mesmo tempo é um evento precedido de sinais, e é um evento também que haverá de ser surpreso, é um evento também sobrenatural. Mas por que o arrebatamento é um evento sobrenatural? Porque, queridos e amados irmãos, quando a última trombeta soar, os mortos que estão nas suas sepulturas, eles haverão de ressurgir. Permita-me citar um caso para alegrar o seu coração. Dizem que quando Nero ia para o Coliseu, ele pegava os crentes e diziam: adorem a mim. E as pessoas não reconheciam Nero como Deus, mas simplesmente como um governador. E os crentes diziam: o nosso Deus fará com que nós escapemos da sua mão. E ele ordenava que os crentes fossem queimados e trouxessem o pó, o cremado daqueles crentes, e era apresentado no Coliseu. E diz que Nero pegava o pó dos crentes na mão e dizia: aqui, crente, protestante ou cristão, escapa das minhas mãos agora, com pó, e soprava, e o pó voava daqueles crentes. Sabe de uma coisa? O arrebatamento, nós não sabemos o dia, nós sabemos que tem sinal, e ele é sobrenatural. Eu não sei aonde está o pó daqueles crentes, mas quando a última trombeta soar, o fragmento daqueles crentes, aonde eles estiverem, vão se ajuntar, e aqueles corpos vão ressuscitar em glória, novinhos, para a glória do nome
de Jesus. É um evento sobrenatural. Na primeira fase da vinda de Jesus, que é o arrebatamento, ele vem para buscar a igreja. Ele vem para buscar aqueles que ele elegeu. Ele vem para buscar aqueles dos quais ele disse aos seus discípulos: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O verbo edificar está no futuro, porque a igreja foi edificada quando ele ressuscitou e enviou o Espírito Santo, e ali a igreja foi edificada, foi fundamentada. Tentaram parar a igreja ao longo do tempo, mas nada pode parar essa igreja, porque o destino desta igreja é o céu. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto existir humanidade, vai existir igreja. Mas haverá um dia que as pessoas haverão de procurar esses crentes e não vão achar. Esses crentes barulhentos, esses crentes chatos, esses crentes que na cabeça deles enche o saco deles. Mas nós um dia vamos partir desta terra, e quando ele procurar por mim e procurar por você, não achará mais, porque nós estaremos na glória, exaltando e glorificando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A primeira fase da volta de Jesus é o arrebatamento, e ele virá para buscar a igreja. Esse evento tem sinais. Esse evento é repentino, e esse evento é sobrenatural. A segunda fase da volta de Jesus. Jesus vem em uma vinda gloriosa. Quando nós falamos em vinda gloriosa, está se dizendo que Jesus virá, e todo olho verá, e toda língua vai confessar, e todos vão ver ele vindo sobre as nuvens dos céus. No capítulo de número 24 de Mateus, ele diz que ele vai vir em glória, e todos verão o Filho do Homem assentado à destra do poder. Quando os escribas e os fariseus questionaram a Jesus, eles perguntaram: és tu o Filho do Deus Altíssimo? E ele respondeu, no capítulo 27 de Mateus, e versículo 64, disse assim: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem descendo à destra do poder do Pai, e todo olho vai me ver naquele dia. A vinda gloriosa de Jesus, ela é diferente do arrebatamento. Se no arrebatamento é um evento sobrenatural só para os crentes, é um evento surpresa só para os crentes, e um evento precedido de sinais, a vinda gloriosa não é assim. A vinda gloriosa, meus irmãos, ele não é um evento surpresa. Por que não? A Bíblia diz que depois que a igreja subir ao encontro do Senhor nos ares, haverá de haver o reino do anticristo aqui embaixo. E o reino do anticristo vai durar 7 anos. Desde o arrebatamento da igreja até a vinda gloriosa são 7 anos. Por isso não é um evento surpresa. Mas a humanidade vai estar com o coração tão duro, e a igreja não vai estar aqui, mas tão duro, que vai olhar para a Bíblia e vai achar que é um livro de ignorantes. Vai olhar para a Bíblia e vai desprezar a Bíblia. Mas falando da vinda gloriosa também, ela é precedida de características, assim como um arrebatamento. Quais são as características? E permita destacar aqui as características relacionadas à vinda gloriosa de Jesus. O que vai preceder é um governo mundial e as 7 taças da ira de Deus. Esses são os aspectos que precedem, ou seja, estão antes, acontecem entre o arrebatamento e a vinda gloriosa. Haverá de se levantar um governo mundial. Esse governo mundial, vocês sabem, é o anticristo. A Bíblia nos fala sobre o falso profeta, a besta que se levanta da terra e a besta que se levanta do mar. A besta que se levanta do mar é o anticristo. Será um déspota, um político, um homem que vai governar o mundo inteiro. E ele vai estabelecer uma religião única, onde ele, o anticristo, é o Deus dessa religião. E todos aqueles que não se curvarem diante dele, além de serem oprimidos porque não poderão comprar e nem poderão vender, além disso, serão exterminados da terra. E haverá uma grande perseguição, não
só aos cristãos, mas há muitos islâmicos que não vão se curvar. Há muitos de outras religiões e seitas que não vão se curvar, também vão sofrer. Os cristãos que irão subirem no dia do arrebatamento vão ficar aqui na terra, e quando o anticristo ascender, o anticristo vai pedir adoração. E todos aqueles que adorarem a ele, ou que tiverem compromisso com ele, vocês sabem disso, será colocado uma marca. E todas as vezes que um policial ou um agente público parar esse indivíduo, vai dizer para ele: mostra a sua identidade, e ele vai mostrar a marca. E ali haverá um leitor de código, de barra de código, e vai ser colocado o leitor, e vai ver ali que a pessoa tem a marca ou na mão ou na testa. E vocês sabem disso, porque a Bíblia até nos fala do número, que é 666. E esse número do 666, o sistema do anticristo, já está preparado, meus amados irmãos. Não falta mais nada. O apóstolo São Paulo, inclusive, quando ele escreve aos Tessalônicos, ele vai dizer que o filho da iniquidade, o ministério da iniquidade, ou o mistério da iniquidade, já está em operação. Apenas há um que ainda o detém, que é o Espírito Santo. Mas quando este for tirado, então se manifestará o iníquo, aquele que Jesus vai destruir com o sopro da sua boca. Então o governo mundial, meus amados, já está sendo preparado. Eu não tenho tempo para falar de muitos eventos internacionais que têm ocorrido no mundo aí hoje. Mas quando nós nos deparamos com certos comportamentos internacionais, até o próprio coronavírus, são indícios, são sinais de que é um governo se arregimentando aqui na terra. Mas além do governo do anticristo, que vai acontecer nesse período de 7 anos, Deus vai derramar a taça da sua ira também. Permita-me ler isso aqui, porque não poderei falar de cor, que está no livro do Apocalipse. Nós podemos encontrar no capítulo de número 16, bem rapidamente. Caso você possa, abra sua Bíblia comigo e veja as taças da ira de Deus, que vai acontecer num período de 3 anos e meio, ou seja, o anticristo ele vai governar por 7. Serão 3 anos e meio de paz que o anticristo vai promover, uma falsa paz. Ele vai induzir as massas a se levantar contra os cristãos e vai exigir adoração a si. Mas nos outros 3 anos e meio haverá uma praga muito forte. Aí nós vemos no capítulo de número 16 aqui do livro do Apocalipse, e vai falar sobre as 7 taças da ira de Deus. E qual é a primeira taça? Verso de número 2, o texto vai dizer, deixe-me ler a partir do verso de número 1. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E o primeiro anjo derramou a taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, e dos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O primeiro sinal, a primeira taça da ira de Deus vai derramar, irmãos, quando esse anjo derramar, haverá uma chaga maligna que haverá de consumir os homens. Mas não termina por aí, permita-me, eu estou correndo por causa do tempo. Quando o anjo continuar, são 7. A segunda taça, verso de número 3 aí da sua Bíblia. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar todos os animais viventes. Ou seja, haverá um desastre no mar muito grande, vai virar sangue, os animais vão morrer, os peixes vão perecer. E continua a terceira taça no verso de número 4, diz assim: e o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és, ó Senhor, e és, que era e que há de vir, porque julgastes estas coisas, visto que derramaram o sangue dos santos e dos profetas também. Tu lhes destes o sangue a beber, porque disto são merecedores. Irmãos, eles mataram tantos inocentes que Deus vai fazer a água dos rios virar sangue, para que eles possam ver o grau de criminalidade que eles cometeram dentro do governo do anticristo. Mas aí continua, desculpa por estar indo correndo, é por causa do horário. Aqui a terceira taça, nós lemos a segunda. Vamos à quarta. A quarta fala, verso de número 9, fala sobre o sol. Diz assim: e os homens
Verso 8: e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Ele foi permitida que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Percebam como o coração dos homens vai estar duro aqui nesse momento. Eles vão achar que é tudo ignorância. Alguns vão praguejar se existe algum Deus, a culpa é dele, e eles haverão de estar empedrecidos com essas pragas que acontecerão. Mas Deus vai continuar, verso 10, derramando praga. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Percebam que eles continuam endurecidos, mesmo o anticristo ferido, ele continua endurecido. Agora a sexta taça na sua Bíblia aí, versículo de número 12: e o sexto anjo derramou sobre a terra, derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O resumo desse fato é o seguinte: Deus vai secar o rio Eufrates para que vire uma estrada rumo a Israel, para que o anticristo possa guerrear contra Israel. Isso acontecerá neste período, e ele vai se levantar contra o povo de Deus. E aqui vem a sétima taça que Deus vai derramar sobre o reino do anticristo, que é justamente o verso de número 12 ao verso de número 16. Está escrito assim, não, 17, verso número 17, a sétima taça. Verso 17: o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu e do trono, dizendo: feito está. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e a grande Babilônia se lembrou de Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedra, de aproximadamente do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da sua praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. Sabe o que acontece, meus irmãos? São 7 taças da ira de Deus. Esses eventos que eu li aqui vão acontecer em 3 anos e meio. O anticristo vai se ver em aperto, e neste momento em que ele está sendo alvejado por Deus, ele vai se levantar contra a nação de Israel, que não vai mais reconhecer o anticristo como Messias, e eles haverão de ir contra Israel, e ali haverá de ser travado a guerra do Armagedon, como está inclusive escrito aí na sua Bíblia. E quando houver travado essa guerra, os judeus não vão suportar a luta e vão pedir ajuda a Deus. E neste momento que eles pedirem ajuda a Deus, o céu vai se abrir e Jesus vai aparecer nos ares para expulsar os inimigos do povo de Deus. E naquele momento o anticristo, todas as forças do mal serão aniquiladas. Deus vai amarrar o diabo por 1000 anos, e haverá um milênio de paz aqui na terra. Mas tem uma coisa: enquanto eles estão vendo pragas, pastor, aqui na terra, enquanto eles estão vendo um rio virar sangue, mar virar sangue, pestilência e terremoto, nós vamos estar na glória vendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Enquanto eles estão recebendo chaga do corpo, nós estaremos recebendo um corpo glorificado lá no céu. Por isso fica firme. Enquanto as pragas estão sendo derramadas sobre o trono da besta aqui na terra, nós estamos nos derramando em glória a Deus e aleluia. Diante do trono do Cordeiro naquele dia vai ser festa, vai ser louvor, vai ser boda do Cordeiro,
Eu quero te encontrar lá. Essas pragas não vão te atingir. Fica firme. Jesus Cristo vem aí. Aleluia. E Cristo virá e estabelecerá o milênio na sua vinda gloriosa. E durante 1000 anos haverá o reino dos justos aqui na terra. Mas depois de 1000 anos, Apocalipse capítulo 20 da sua Bíblia, se quiser ler, fique à vontade. Que depois de 1000 anos, Satanás vai estar preso. A morte vai estar presa. Mas diz a Bíblia a partir do verso 7 de Apocalipse 20, que Satanás será solto. Estou terminando. E depois que Satanás for solto, pastor e igreja, ele vai conseguir, Álvares, ainda reenganar a humanidade. Ele conseguirá enganar de novo a humanidade. Haverá uma rebelião geral contra Deus. E todos se levantarão contra Jerusalém, a cidade santa. Apocalipse capítulo 20, você lê em casa a partir do verso 7. Se levantarão contra a cidade santa. E naquele momento, Jesus virá mais uma vez e estabelecerá a terceira e última das fases, o grande trono branco. Ainda no capítulo de número 20 da sua Bíblia. Só no capítulo 20 tem 2 fases: milênio, com Satanás preso, e a terceira e última, que é justamente o grande trono branco. Vou ler para a gente terminar. Diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, em cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A terceira e última fase da volta de Jesus é o juízo final. O juízo final, Deus não vem para justificar ninguém. Quem for para o juízo final, esqueça a salvação, já está condenado. Daí o nome, juízo final, porque depois desse juízo não haverá mais nenhum outro. Então eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte para os irmãos: Jesus está voltando, os sinais estão aí, e cabe a cada um de nós estarmos preparados. O arrebatamento pode acontecer ainda nesta noite, não falta sinal nenhum. A mensagem que eu expus aqui não é para dirimir a dúvida dos irmãos concernente à vinda de Jesus, porque não há dúvidas de que ele vem. Mas eu coloquei isto aqui para que nós possamos estar preparados, para que quando ele vier, nós possamos ir embora com ele. Que Deus abençoe você que está aqui nesta noite. Se prepara, os sinais já se cumpriram, Jesus está voltando. Eu não sei qual é o seu maior anseio. Eu não sei se o seu anseio é ficar rico. Eu não sei se o seu anseio são que os presidentes mudem a situação dos países. Eu não sei se o seu anseio é que o coronavírus vá embora imediatamente. Eu não sei qual é o seu anseio, mas um anseio o crente tem que ter acima de qualquer outro, é de que Jesus venha nos buscar e nos arrancar desta terra, porque aqui está chato demais, aqui está ruim demais. Nós queremos é subir ao encontro do nosso Senhor e assim estarmos para sempre com ele. Fique de pé em nome de Jesus. Quero convidar o nosso pastor. Ele vai